o meu espírito se tornar transparente, visível a teus olhos. Quem sabe? Meus amigos e meus irmãos, nunca amedronteis as crianças, os jovens, os fracos, com esse fantasma que o mundo apresenta da morte, coberta do seu véu negro, com a sua foice na mão. Ela não é isso. Isso é um retrato que não é fiel. A fidelidade desse perfil é bem outro. Ela é a mensageira, a libertadora, mandada por Deus para abrir as portas do cárcere, em que estava a pobre alma. Ela é a mensageira que vem dar-lhe a liberdade desse azul, que tem direito de gozar. Ela é a mensageira bendita mandada por Deus para a libertação. Vem soltar o prisioneiro, vem dar liberdade ao cativo, vem deixar que o pássaro abra as suas asas para o azul e se vá em busca daquilo que procura. A terra nada mais pode lhe dar. Não odiemos a morte. Amemo-la, meus amigos, porque ela é que nos aproxima de Deus, é ela que nos dá a escada para a ascensão ao além. Sem ela, a vida é um verdadeiro presídio. E com ela a vida é um verdadeiro paraíso no além. Deus vos guarde. Maria Luísa. A religião verdadeira. Meus amigos, queridos irmãos, a lei áurea é aquela que ordena o homem a fazer para o seu semelhante aquilo que gostaria que lhe fosse feito em idênticas circunstâncias. Quando Deus ordenou que os homens entre si se amassem como irmãos, amando cada um o seu próximo como a si mesmo, teve em vista apontar o caminho do progresso e da evolução para os seus espíritos, porque o que tem feito mal à evolução do espírito, tem sido sempre este vício nefasto, prejudicial, que se denomina egoísmo. A minha experiência de ser desencarnado, que procura sondar a vida terrena revendo no passado as razões do presente, meus irmãos, dita-me o seguinte pensamento: o egoísmo é a raiz de todos os males, o egoísta cerca-se a si mesmo de um interesse que julga invulnerável, não permitindo que contra si exista um pensamento contrário ao seu pensar, uma opinião contrária à sua, uma ação que não esteja de acordo com o seu modo de pensar. O egoísmo é a fonte venenosa que destila o fel que vai fazer amargar a existência de muitos outros. Jesus ordenou que o homem amasse ao seu irmão como a si próprio, sabendo, onisciente que era, que a criatura humana tem sempre a tendência de amar a si própria. Para que o amor pudesse ser uma realidade na vida, Deus em sua alta sabedoria e onisciência, estabeleceu o laço de família dentro do qual existe o maior de todos os amores, que é o amor materno. Quando o espírito necessita compreender a fundo o que há de amar profundamente, segundo os ditames de Deus, Deus o faz mulher, e como mulher, dá-lhe o filho para toda a sua ternura, todo o seu desprendimento, a fim de que tudo quanto houver de bom em si caia sobre aquele indivíduo, criatura das suas entranhas, fruto do seu amor e muitas vezes, cruz pesada nos seus ombros. Lançou mão desse meio Criador Supremo, para fazer compreender ao homem, que alguma coisa existe a não ser a sua própria pessoa. Quem diz amor, meus amigos, diz sacrifício, por isso Jesus, que é o próprio amor, teve também o seu sacrifício. Fala-se sobre religião, analisa-se o porquê das religiões, o seu alvo, a sua ciência, a sua caridade, enfim, o seu valor. A religião verdadeira, disse o Divino Mestre, é aquela que nos une uns aos outros como verdadeiros filhos do mesmo Pai, por consequência, amemo-la. Por que esta guerra contra o espiritismo? Por que assaltam o espiritismo da maneira atroz, insólita porque se vê? Por que se espera do espírita sacrifício superior às suas forças humanas? Meus amigos, o que vale em tudo isto é a evolução do ser. Dentro da Igreja Católica existiram vultos como Teresa de Jesus, como Vicente de Paulo, como Antônio de Pádua, como Francisco de Assis e tantos outros. Acaso a santidade de que os seus espíritos estavam ornados deve ser atribuída aos ensinamentos religiosos daquela época? Não. Aqueles espíritos já viviam de muitas existências, depurando os seus caracteres, observando o seu moral, até alcançarem a envergadura moral que alcançaram. Alcançariam-na também fora do grêmio em que estiveram.
Assim, nos dias de hoje, quem estuda, quem compreende os ditames da caridade cristã exarada nas páginas dos evangelhos, pode aperfeiçoar o seu espírito e crescer espiritualmente, como cresce em estatura. Aconselha-se, pois, os espíritas, especialmente estes que estão em foco, que são olhados como se fossem mestres. Tais criaturas mestres não são, porque estão na vanguarda do movimento espírita pela força da obrigação, batalhadores da doutrina, que se mantenham firmes nos seus postos, dando exemplo de verdadeira caridade, de amor a Deus e ao próximo, sabendo que a sua conduta, o seu modo de sentir, o seu modo de proceder, a maneira com que se exprimem com os seus irmãos, tudo isso demonstra o grau de evolução dos seus espíritos, se são pacientes, se são impacientes, se são virtuosos, se não são, se procedem com acerto, se procedem com correção, se fazem a caridade, se estão dentro das normas cristãs, ou se, pelo contrário, fogem a elas. Tudo isso demonstrará o grau de evolução dos seus espíritos. E não somente nós, os do outro plano da vida, podemos observar estas coisas. Há criaturas inteligentes, na Terra, de alguma evolução, que tudo observam. Tudo observam, e de si para si, formam o seu juízo, a respeito das outras criaturas humanas. Alguns, parecendo evoluídos, e, ao contrário disso, demonstrando que não são, pelos seus atos, outros, não dando demonstração de tanta evolução, porém, dando o testemunho solene dela no momento propício. Meus amigos, é preciso compreender a grandeza da religião, que nós vos trazemos. Nós vos trazemos comunicações do alto, nós vos trazemos notícias da pátria em que vivemos. De lá devem vir as boas aspirações para as vossas vidas, intuindo-as, de lá deve vir o consolo para as vossas almas, amparando-as. A vida terrena bem curta é, e depressa passará, com o seu cortejo de dores. No fim, a entrada para a eternidade. E cada um, então, irá rever nas páginas do livro da sua vida, então finda, qual o resultado das suas provas, qual o resultado das suas ações, como infringiu a lei de Deus, ou, ao contrário, como a cumpriu. Enfim, tudo estará patente aos olhos do próprio Espírito. Cultivai, pois, meus amigos, francamente, a doutrina que vos ensina a ser bom. Sede caridosos uns com os outros, e não possuais jamais o negro perfil dessa figura sombria que se chama egoísmo. Deus vos guarde. Isaura. Aparelhemo-nos contra as tentações. Amigos e irmãos, paz com todos vós. Meus queridos amigos, a preocupação máxima dos espíritos que aqui se apresentam constantemente, trazendo-vos a certeza de uma vida melhor, o conforto nas vossas aflições, a resposta aos vossos pensamentos secretos, é que se realize em todos vós a santíssima vontade de Deus, orientando-vos pelo caminho do bem, dirigindo-vos para essa pátria, onde só se pode penetrar consciente da vida além campa, pelo amor infinito de Jesus. De forma que, gravar nos vossos espíritos, nas vossas mentes, o princípio sagrado do cristianismo, das verdades profundas do Evangelho trazido por Jesus e ensinado pelos seus apóstolos, constitui, para nós, obra de alta graça espiritual, responsabilidade que não podemos declinar. Meus amigos e meus irmãos, há, porém, na vida do homem, situações das quais ele não pode se defender sozinho. Há situações, na vida material, em que o critério humano não pode resolver sem o auxílio do alto, porque o mundo da Terra, o planeta em que habitais tem uma atmosfera constante de tentações, de pensamentos maléficos, oriundos de seres infelizes, que se sentem atraídos para esse lugar, que deixaram pela separação do corpo, o fenômeno da morte. Meus amigos, essas tentações vêm tão frequentemente ao ser humano, que é necessário se sentir aparelhado contra elas, para poder sentir-se forte, e não cair em seu laço traiçoeiro. Ora, estudar Espiritismo,
dentro das normas do Evangelho de Jesus, é precaver-se contra essas eventualidades constantes da vida humana, trazidas pela ação dos espíritos pouco adiantados, pelos espíritos inferiores, por aqueles a quem vós chamais de sofredores. Guarde-se, portanto, o homem da tentação. Há nos evangelhos, contadas pelos próprios evangelistas, páginas em que os próprios discípulos do Mestre eram tentados, e alguns, caindo nessas tentações, puderam delas se erguer, amparados pelo fluido salutar, partido do além. Como pode o homem considerar-se isento desses laços da treva? Falo para os humanos, quer sejam homens, quer sejam mulheres, quer sejam crianças, ainda inexperientes na vida terrena. As tentações vêm sob formas diversas, algumas vezes, parecendo que uma vida que decorre em simplicidade é uma vida infrutífera, porque não dá o prazer que dá a vida lá fora, no meio das diversões, nas casas de distrações, nem sempre honestas, mas, em todo caso, fáceis. A tentação pode vir doirando essas pílulas, fazendo-as parecer saborosas, quando no fundo elas contêm fel. A tentação apresenta as coisas humanas, cercadas de uma auréola luminosa, quando, efetivamente, tudo quanto pertence à terra não pode ser aureolado de luz. As tentações fazem com que a criatura enxergue negro o que é realmente apenas nublado. A tentação aponta como recurso para as almas fracas, o abandono do seu corpo terreno, para esquivar-se de maiores provações e tormentos. E essas tentações todas elas se fortificam, quando o espírito não está suficientemente guardado, para delas se saber defender. Há, porém, um meio seguro, para que a criatura humana não caia em tentação. Esse meio é lembrar-se constantemente que a sua vida pertence a Deus, que o mundo nada tem a lhe oferecer de salutar e bom, que o mundo lá fora é portador de 1000 promessas que não se cumprem, que a vida material é cheia de ilusões, mas ilusões que se esvaem como fumo. Por isso, quando um pensamento tenebroso assalta um cérebro infantil ou adulto, deve essa criatura, se tem a sua fé baseada nos ensinamentos de Deus, imediatamente repeli-lo, porque tudo quanto é fora do cristianismo é tentação para experimentar o espírito. E nunca se esqueça o homem, a mulher, a criança, de que esta vida, por mais demorada que seja, no plano das dores, rapidamente se passa, enquanto que, após essa existência, dias se apresentarão longos, penosos, escuros, dolorosos, para a alma insubmissa. Uma insubmissão à prova, é uma desobediência à lei de Deus. O cego, nem por ter os olhos apagados para a luz do mundo, tem o direito de apressar a sua entrada no mundo espiritual, porque melhor lhe é passar a vida escura no plano terreno e entrar luminoso no mundo além, do que cortar o fio da existência terrena, porque nada vê em redor de si, e penetrar no mundo luminoso verdadeiramente cego. O faminto, aquele que não conta com o sustento diário para alimentar o seu frágil corpo, melhor lhe será suportar a sua prova, recorrendo ao auxílio dos seus irmãos, e entrar no mundo da luz, farto do pão espiritual, cheio dessa água da vida que mata toda a sede, do que romper as cadeiras que o prendem à prova, querendo libertar o seu espírito quando, realmente, ele não o poderá fazer, porque a liberdade, nestas condições, é o cativeiro no além. Nunca é demais falar sobre estas coisas em sociedades espíritas, porque o vai-vem da vida, as correntes adversas que procuram atrapalhar a causa espírita, o pensamento do homem que não sabe crer, e das mulheres entregues ao jugo da vaidade e do orgulho, envenenam a existência das almas cândidas. E, por vezes, criaturas fracas que podiam ser fortes, se tivessem a sua alma elevada à altura da paz do Mestre, podem fraquejar, no momento em que o espírito da treva se aproxima para a insinuação do pecado. Meus amigos, quando os organismos físicos se encontram depauperados, é lícito ao homem procurar fortalecê-los, por meio de medicação adequada, tônica, eficiente,
que restitua as forças ao corpo combalido pela debilidade da idade ou talvez da moléstia. Assim também, quando as forças espirituais perecem, é necessário procurar fortalecê-las com alimento que vem do alto, com esse sustento, com esse apoio divino. Recolher-se ao seu leito sem elevar um pensamento a Deus, suplicando a ação do seu guia, orando pelo seu próprio amparo, pelo amparo dos outros seres pecadores, é deixar a porta aberta para as tentações. Assim também ao abrir os olhos de manhã no leito, nunca se deve pôr mão ao trabalho diário, sem se entregar primeiro à prece e ao amor de Deus, suplicando forças para aquele dia, porque ninguém sabe qual a tentação que pode sobrevir durante ele, nem em face de que acontecimento se poderá encontrar, ninguém sabe o que poderá suceder na melhor ou na pior das hipóteses. O homem sempre é um ignorante, e, para se precaver contra esses perigos repentinos, especialmente lançados na sua frente pelas criaturas inferiores, é que o indivíduo se deve guardar, apelando para a intuição divina, para a proteção dos guias, a fim de poupar-se a esses sofrimentos atrozes que poderão sobrevir, se a sua alma falir quando na peregrinação terrena. Meus amigos, zelai as vossas vidas, para que possais esperar firmes esse dia de amanhã, portador talvez de grandes bênçãos e felicidades, mas, ao mesmo tempo, com probabilidades para ser o dia final da prova, o dia do resgate, o dia em que vai decidir-se a sorte espiritual do indivíduo, pela escolha que ele possa fazer desta ou daquela resolução a tomar. Eu faço votos para que em qualquer situação da vida, quem quer que seja presente a esta sessão, saiba se manter na linha de um verdadeiro cristão. Provérbio popular é este de grande sabedoria: vão-se os anéis e fiquem os dedos, diz o povo em sua linguagem vulgar. Isto quer dizer, perca-se tudo, mas se mantenha firme aquilo que tem realmente utilidade, aquilo que é íntegro, aquilo que necessita de cuidado. Perca-se tudo, mas salve sua honradez e a honestidade do espírito, a fim de que o último dia da existência terrena possa o crente terminar de forma a encontrar-se feliz no além. Bittencourt Sampaio. Coragem para viver. Amigos e irmãos, reza a Escritura Sagrada uma frase pronunciada por um grande profeta: Deus não é Deus de morte, mas de vida. Efetivamente, o reinado de Deus é o reinado da eterna vida e, verdadeiramente pensando, nada é morto. Deus reina no universo inteiro, não há um só recanto que não alcance o olhar divino. Mas em toda parte há vida, exatamente porque a bondade de Deus, a sua excelsa sabedoria, tudo vivifica. A própria tumba que recebe os restos mortais de um corpo de carne, não pode dizer que encerra a morte, porque em sua fornalha desperta a vida da matéria, e a matéria não permanece inerte no seio da terra, vai viver, vai reproduzir-se, constituir outras tantas vidas, quantas sejam necessárias, para que esse problema da vida siga a morte seja realmente uma realidade. No espaço infinito também não há morte. Reina a eterna vida. Por que há de o homem apavorar-se diante desse espectro, criado por ele mesmo, esse fantasma hediondo que povoa a noite dos fracos, com sua imagem aterradora? O que existe, meus amigos, minhas meninas, e a vida, em toda a sua plenitude, em todo o universo. Esses pontos estrelados luminosos que os vossos olhos de criança avistam no azul profundo do firmamento, são outros tantos mundos vivos, povoados de seres igualmente vivos. A morte não passa lá. O que o homem habituou-se a chamar de morte com essa ideia apavorar-se, é esse fenômeno passageiro, pelo qual o espírito rompe o casulo da matéria para reunir-se ao infinito, perfeitamente ciente, consciente de si próprio. Pois, se Deus criou a melhor vida no além, por que há de conservar atrasado o ser que ele criou para a claridade? O corpo nada mais é do que o instrumento de que o espírito se serve para realizar o seu progresso. O corpo é o cárcere onde o espírito se decide a viver dominando-o, mantendo-se sob as ordens da sua inteligência, do seu sentimento, da sua vontade. O corpo nada vale sobre o espírito,
mais condenável, portanto, é o excesso da vaidade, vício pelo qual as criaturas humanas procuram ornamentar aquilo que um dia fatalmente se dissipará. Mais ridículo se torna esse hábito entre pessoas idosas emprestando juvenilidade ao corpo, que, por sua natureza, já entrou na maturidade da vida, e que sai na velhice. O que deve o homem é formosear, cada vez mais, fazer belo, radiante, perfeito é o seu espírito. O espírito ornamentado pela virtude, pela verdade, pelo amor de Deus e do próximo, pela esperança, pela fé e pela caridade, é um ser aureolado de luz, preparado para as moradas luminosas. Quando o cérebro humano se compenetrar dessa realidade, outra orientação dará à sua vida. Os homens deixarão de ser egoístas, orgulhosos, as mulheres perderão muito da sua vaidade, para ganharem na sua virtude. Aqui mesmo diante dos vossos olhos, os espíritos mais fracos, tantas vezes, os sofredores, têm testemunhado a presença de seres espirituais, que os enche de satisfação, que lhes desperta o desejo de também ir para lá, enfim, que eles classificam de sedutor, de belo, de incompreensível, de sublime. E vós deveis já ter notado, quantas vezes o espírito, incorporado no seu médium, permanece estático a olhar para cima, sem poder classificar a espécie de seres que lhe aparece diante dos olhos. De onde vieram? Quem são eles? Onde moram? Por que são assim tão belos? Por que vivem tão bem? São habitantes dos outros mundos, meus amigos, são espíritos que já viveram na Terra como vós, já fizeram a trajetória da sua evolução e já puderam conquistar virtudes, que vós também podeis conquistar. São criaturas felizes, que descem ao plano terreno para vos auxiliarem, para vos ampararem e vos darem a mão nessa subida arriscada, em que o vosso pé sozinho pode resvalar. E, quando se vai convosco a meio caminho, sabendo que estáis compreendendo essas verdades todas, e procurais lhe dar desempenho, subitamente uma parada. Subitamente uma recaída. É preciso encorajar as forças novamente, fortificar as asas para um novo voo. Eu venho para dizer aos meus irmãos, mais uma vez: coragem, meus amigos. Falo para todos quantos se encontram presentes e para aqueles que mais tarde saberão. Falo para todos os meus amigos, coragem para viver, meus amigos. A morte é uma utopia. A vida é uma realidade. Preparai-vos para a verdadeira vida. As dores são aqui, quando a fé alenta a alma, elas aqui terminam, a alma passa radiante para o além. Quando há, porém, dúvida em empanar essa fé, ou quando os atos não correspondem à altura dessa fé, quando a criatura humana é um desmentido da fé que abraçou, a sua alegria não pode ser tão grande quando deixar o planeta que habitais. Porque o além não falha. O além é como a semente que aqui se planta e, se desabrocha, não perece. A vida plantada aqui continua lá, quando o vosso corpo baixa à sepultura, entregando à terra aquilo que lhe pertence, a vossa alma vai também para o seu lugar. Meus amigos, ilustrai os vossos espíritos, aprendendo a vida eterna, edificai-vos, sobretudo, no grande amor de Jesus, que purifica todo o pecado e dá conforto à alma mais sofredora, para poder continuar o peso da vida terrena, carregando o fardo leve que Jesus promete aos do que sabem crer. Deus seja com todos vós. Irene. Contra o sectarismo fanático. Filhos do meu Deus e do nosso Pai, seja-vos concedida a sua benção, nesta hora. Meus amigos, Espiritismo tem força suficiente para alentar as vossas esperanças, com fundamento seguro. Espiritismo tem ciência para esclarecer os vossos entendimentos. Espiritismo tem filosofia elevada para explicar-vos aquilo que as filosofias atrasadas não vos podem explicar. Buscai-o, pois, afastados do fanatismo. Dentro do Espiritismo a religião é um fato, a ciência é outro tanto, a fé, baseada em princípios seguros, igualmente não pode falhar. Mas,
Espiritismo não comporta fanatismo de espécie alguma. É possível que em outros lugares, onde o nome do Espiritismo é ultrajado pela força ignóbil dos que não sabem crer com justiça e verdade, o fanatismo encontre guarida para fazer pousada, e, uma vez pousando, formar prosélitos que não discutem, não analisam e obedecem cegamente a sectarismo estreito, traçado pelos espíritos pouco elevados, que não visam outra coisa, senão fazer prosélitos. Esse espiritismo não está dentro da religião de Jesus. Ninguém foi mais liberal, ninguém foi mais devotado à caridade, ninguém foi mais humilde, não obstante a sua essência divina, ninguém foi mais pronto em atender ao pobre, ao humilde, do que o Cristo do Senhor, que começou por dar o mais nobre exemplo de desprendimento do mundo, nascendo, como nasceu, em um lugar humilde entre palhinhas. Jesus, portanto, que prometeu o Consolador que viria mais tarde explicar aquilo que os homens da época de então não podiam compreender, pela sua pouca capacidade intelectual e discernimento, não podia enviar ao mundo um Consolador que não fosse exatamente igual à altura da sua palavra e das suas revelações. Desde, portanto, que o Espiritismo baixa as camadas inferiores, imiscuindo-se em assuntos que lhe não são próprios, Espiritismo falha a sua missão. E vós compreendeis que o Consolador prometido por Jesus não pode falhar a sua promessa. Logo, é o sectarismo levado na corrente do fanatismo quem segue o olhar inteligente do homem, fazendo-o aceitar verdadeiros absurdos. Homens inteligentes, mulheres sensatas, criaturas de critério, aprendei a discernir diante de Deus. A sua majestade infinita, dobre-se todo o joelho, curve-se toda a potestade, humilhe-se a ciência do mundo, que nada é perante a ciência de Deus. Mas diante do fanatismo, que exige da criatura humana os maiores absurdos, curvar a inteligência é o mesmo que abdicar da razão. Eis porque os resultados funestos têm aparecido nesse pseudo-espiritismo, que serve então somente para desmoralizarem conceitos, não baseados ainda nas profundezas legítimas do verdadeiro espiritismo, a sua reputação, a sua finalidade. Meus amigos, meus irmãos, o que espiritismo deseja de vós é a compreensão exata dos vossos deveres para com Deus e para com o mundo em que habitais. Quem diz que não tem satisfações a dar ao mundo em que vive, não compreende a razão por que aqui está. Pois Deus faz tudo com um encadeamento tão preciso, tão seguro, tão íntimo que nada deste plano pode deixar de afetar o plano infinito. A consequência da ação má, praticada aqui, vai se repercutir além. Igualmente o resultado da ação boa, praticada no orbe terreno, vai ser registrada no mundo além. Vós, portanto, que sabeis crer, que não duvidais do poder da majestade divina, que não pondes dúvida em saber que Jesus é o vosso advogado, ele que intercede pelos seus filhos fracos, decaídos, ó Pai que é a perfeição, aproximai-vos dele pela fé espírita. Consagrai-lhe os vossos dias de vida, praticando sempre em seu nome toda a ação honesta que é lícito e possível praticar. Tudo quanto estiver em vós que possa ser oferecido ao Divino Mestre, fazei-o com a confiança de filhos dedicados. Quanto ao vosso físico, ao vosso ser material que muitas vezes padece à custa de provas merecidas pelo Espírito, rogai a Jesus a explicação daquilo que não possais entender, e a intuição vos virá, e a resposta não faltará. Mas, em qualquer situação da vida, de dificuldades, de pesares, de sacrifícios, de moléstia, nunca duvideis do poder de Deus. Quando falharem os poderes terrenos, dizei sempre com a convicção de uma alma crente, maior do que tudo isto é o poder do meu Deus e meu Pai. Ninguém desespere, todos tenham confiança e esperem. Um pouco de caridade para os espíritos obsessores que vêm a este plano terreno causar malhas que só mesmo a sua ignorância o permite, mas, afastadas da ignorância, entrados no conhecimento das coisas boas, certamente abandonará as suas vítimas e voltarão todos para o mesmo redil,
a fim de que seja conforme o Mestre enunciou, um só rebanho e um só pastor. Amai-vos, pois, meus irmãos, e fazei, neste momento, um ambiente tranquilo, firme, de fraternidade verdadeiramente cristã, para que nós, auxiliados por vós, possamos fazer alguma coisa de proveitoso para todos os que se encontram presentes e os que lá fora esperam a consequência das preces e dos nossos bons pensamentos. Deus seja louvado em toda a parte. Bendito seja o sagrado nome de Jesus. Que assim seja. Bianca. Apelo ao Divino Mestre. Meus amigos, meus irmãos, Deus vos conceda a sua paz. Grande é o poder de Deus, caros amigos, para implantar em todo o universo o reinado do seu bendito Filho, mas, como esse reinado é de paz, amor, doçura e ternura infinita, não pode ser implantado pela violência. Nos primitivos tempos, quando foi plantada a árvore do cristianismo, que mais tarde se tornou colossal, como hoje é, os seus cultivadores, aqueles que zelavam pela plantinha recém-nascida, eram castigados, vilipendiados, açoitados, queimados nas praças públicas, dados nos anfiteatros à ferocidade das feras, queimados como tochas nos anfiteatros de Roma, passando, enfim, as maiores torturas que uma criatura pode suportar, por amor do seu Deus. Decorridos os tempos, mais tarde, o cristianismo foi sacrificado pela violência dos homens no auge das suas paixões hediondas, sempre a ideia de implantar a verdade pelo ferro, pelo aço, sempre a ideia, o predomínio sanguinário, sempre a catequese imposta, sempre a violência do domínio, sempre a se cortar a liberdade da criatura para se lhe impor uma fé irracional incompreensível, porquanto não era posta claramente ao olhar espírito da criatura. Mas a evolução é um fato. A instrução, caminhando para e passo com educação, vai modificando o ambiente. Aí estão as próprias escolas a esclarecerem a verdade. Antigamente a instrução era dada à infância por meios brutais. Ameaçar a criança de um castigo severo, era dizer, vais para a escola. A criança tinha diante de si, como um espantalho, o aprendizado, e tinha pavor daqueles que, se lhe dizia, seriam os seus mestres. Hoje as mamães dizem, pelo contrário ao seu filho, se não és um bom menino, não poderás ir à escola. Lá não se admite criança como tu, tens que ser dócil, tens que ser bom para poderes entrar na escola. Assim a religião, brigava-se por causa de crença, e, ainda hoje, infelizmente, em certas cidades menos cultas, ninguém pode ser livre para pensar. Esse predomínio de religião imposta à força ao povo, não traz consequência razoável nem apreciável. Criam-se fanáticos, geram-se hipócritas, e, infelizmente, dentro do seio do próprio espiritismo, vive esse povo medonho com as suas garras, com os seus tentáculos, a pulsar-se das consciências das mães, para pôr nelas a sua vida, procurando dominá-las pela ferocidade dos seus instintos, pela brutalidade do seu pensar, não deixando que a alma tenha a expansão que Deus lhe concede. O cristianismo é a religião da liberdade por excelência, é a religião do amor e do perdão. Portanto, não diga que é cristão aquele que não sabe perdoar, porque quem tem dentro de si faltas profundas perante Deus, sente júbilo dentro de si, em saber que ele lhe perdoou. Como, pois não perdoar o seu irmão, para conquistar a graça do perdão divino? Meus amigos, o cristianismo é a religião por excelência. Deus não vos vai perguntar no último dia, se vós fostes judeus, se vós fostes espíritas, e sim qual o fundo da verdade cristã que habita dentro do vosso ser. A exteriorização dessa verdade é impossível de conter-se, porque ela tende sempre a expandir-se cada vez mais. A alma cristã tem necessidade de elevar-se. Todas as vezes que um pensamento caridoso vem erguer-se no cérebro que se diz cristão, esse espírito deu um passo para diante na sua evolução. Quando se aprecia do outro plano da vida essa atmosfera terrena, turbada, como se encontra,
pelos pensamentos maléficos, exalados dos espíritos inferiores ainda encarnados na terra, por homens que aguardam tão somente a sua hora, porque a sua queda será breve, fragorosa, quando se aprecia do outro plano da vida essa prepotência guerreira, sanguinária, de homens que ambicionam tão somente crescer aos olhos dos seus irmãos, é que se vê quanto a humanidade está longe do preceito divino do Cordeiro de Deus. Sede humildes, sede mansos, sede pacíficos. E admirável que seja da própria cidade onde está plantada a sede principal desse pseudo-cristianismo, exatamente do centro dessa metrópole, que partam os sentimentos mais sanguinários, os pensamentos mais absorventes, mais intoxicantes para o resto do mundo, seus irmãos. E eles têm a basílica para todo o tempo dobrarem os seus joelhos e pedirem perdão ao seu Criador onisciente, e eles têm perto de si aquele que é invulnerável e infalível, cujo pé é apresentado à multidão, para que seja osculado, e eles bebem-lhe a inspiração e, no entanto, os seus pensamentos são tão venenosos, como as peçonhas dos mais venenosos répteis. Quanto tudo isso está afastado das belezas imaculadas do cristianismo. Ó Jesus meigo e doce! Tu que pregaste o sermão da montanha, tu que suaste sangue no Horto das Oliveiras, tu que amparaste o pecador, encaminhando na senda da regeneração, tu que te aproximaste de todos para os encorajar, para os amparar, tu que não admitiste nem a defesa que Pedro fez, cortando a orelha do centurião, tu que condenaste toda essa violência, como deves sentir profunda tristeza no teu espírito, ao olhar para o desequilíbrio das criaturas, para essa vergonhosa prática de ações completamente desvairadas desse povo que, sob o estandarte do cristianismo, prega a guerra, o vilipêndio. Ó Jesus, que diverso é o teu amor, quão diversa é a tua misericórdia! Pois, bem, Senhor Deus, diante desta tribuna modesta, cercada de discípulos teus, pecadores, sim, mas que te amam com o fervor da sua alma, diante desta humilde tribuna, eu que também já ocupei a grandeza deste mundo inferior que é o solio pontifício, eu venho dizer, perdoa, Senhor. Abençoa toda esta gente que a esta hora, te chama, pela atração do teu amor. Abre os teus braços, socorrendo-os, mas abre e aquece-os no seio quente do teu amor, chama-os para perto de ti, a fim de que compreendam, que quem não ame o seu irmão, está afastado de ti. E permite que esse sangue que vai ser derramado futuramente, seja para afirmar mais uma vez o marco pontifício do cristianismo espírita, que renascerá de todas essas cinzas. Paz a todos os homens. Sarto. Bendigamos as dores. Meus amigos, meus queridíssimos irmãos em Cristo, o Senhor vos dê a sua santa paz. Somos poucos em número hoje, mas podemos ser fortes na fé. Nem sempre o número é sinal de resistência ao maior. Muitas vezes o diminuto número de criaturas crentes pode ter força superior ao que pode representar uma coletividade mais numerosa. Assim, pois, longe de esmorecer, deveis concentrar mais os vossos pensamentos, para que o vosso proveito nesta hora, realmente seja uma realidade. Meus amigos, eu experimentei o amor de Jesus em toda a sua intensidade. Desviada do seu amor em princípio de uma vida quase inutilizada para o bem, eu guardei todavia, no íntimo do meu ser, alguma coisa que, não se contaminou nas impurezas do mundo. Eu guardei dentro da minha alma um altar em que o amor de Deus ficou gravado em sua pureza, em sua virtude, em sua largueza de bem-fazer. Ainda hoje, quando recordo o começo desta consagração a Jesus, eu sinto meu espírito inundado de um júbilo tão grande, e de um agradecimento tão profundo, por ver que o meu Jesus Salvador volveu seus olhos puros, imaculados e santos sobre a criatura indigna que era eu. E digo-vos, meus amigos, esse amor me redimiu. Uma vida inteira, posterior, de sofrimentos, de consagração ao amor divino, purificou ainda mais o meu espírito. Jamais fui rebelde à cruz que os meus ombros tomaram com toda a justiça.
Jamais o meu espírito se revoltou contra o destino atroz que torturava o meu ser. Hoje bendigo do íntimo da minha alma o tempo em que sofri, o tempo em que a minha alma amargou, o tempo em que o meu coração confrangeu-se no sofrimento, o tempo em que a cruz foi forte e pesada sobre os meus ombros. Esse tempo mais me aproximou do Cordeiro Imaculado de Deus. Não cesso de dizer a toda criatura humana, muito especialmente às mulheres, talhadas por Deus para suportarem as grandes cruzes, que não repilam o sofrimento julgando improfícuo, exagerado e injusto. Quem tem olhos para ver unicamente a existência em que se encontra, não pode reler as folhas desse passado, para si ignoto, onde se encontra exatamente a raiz, a causa profunda de todas as dores. Quem pudesse ler as folhas do passado onde cada gemido é justificado, onde cada dor presente encontra sua razão de ser, onde o sofrimento mais atroz se acha plenamente justificado, porque representa uma reparação. Quem pudesse ver todas as causas do passado e compará-las, contrabalançá-las com o presente doloroso, haveria de compreender que tudo isso representa uma justiça. E, então, essa alma reverente dobraria os seus joelhos diante de Deus, e diria: Deus, Pai Redentor, Tu que me apontaste a estrada reta do dever para que eu a seguisse, muito embora pisando sobre espinhos, foste amoroso e bom até o ponto de me ofereceres a cruz redentora para redimir o meu crime do passado. Eu bendigo, meu Deus, a dor do presente, que me reabilitará para o futuro. Todo ser pensante, ao alcançar uma certa idade na vida, quando a razão, solidamente firme, pode pensar, discernir, deve fazer uma interrogação a si próprio: quem sou? De onde vim? Para onde vou? E por que a minha existência decorre da maneira por que eu sei? Naturalmente o seu espírito não poderá responder cabalmente a este questionário. Mas ele é suficiente para que lhe entre a intuição perfeita no cérebro, pela voz dos guias, de quem Deus não pode ver injustiça. Aconselho, pois, com a voz da experiência, de uma criatura que conseguiu se despojar dos grandes crimes de que a consciência estava cheia, pela dor, pelo sofrimento, que conseguiu se aproximar do coração amantíssimo do Filho de Deus, porque se sentiu redimida de toda a culpa. Aconselho aos meus irmãos, muito especialmente às minhas irmãs, que nunca se desesperem nos momentos aflitivos, mal compreendidos da vida. Quando se sentirem feridas por uma injustiça grande, por uma ação revoltante, quando se sentirem feridas dentro da alma pelos espinhos da ingratidão, ou pelo fel doloroso que representa uma traição, ou ainda pela amargura que decepciona uma existência inteira, qualquer que se sinta nessa dolorosa contingência, volva o seu olhar doloroso para o Cristo do Senhor, crivado de espinhos, gotejando sangue, desprezado, odiado pelos homens, simplesmente por fazer bem, tão somente por dizer que era o Filho de Deus, quando seus lábios não poderiam dizer outra coisa, porque de fato, o era. Vereis, meus caros irmãos e minhas dolorosas amigas, que em frente da cruz de Jesus todo o vosso sofrimento é nada. E, se a minha estima de espírito irmão do vosso, vos pode valer alguma coisa, lembrai-vos sempre que a Beata do Carmelo havia consagrado ao seu Jesus todos os minutos, todos os instantes da sua vida, e que padeceu e sofreu muito dentro da sua alma, mas que, não obstante todo esse sofrimento, a imagem querida do Divino Mestre lhe confortava o cálice mais doloroso da vida. Mulheres que sofreis, Teresa de Jesus vos alenta a prosseguir a jornada da vida, certas de quem melhor souber cumprir a sua prova, quem melhor souber suportar sobre os ombros a pesada cruz que a vida lhe destina, mais facilmente alcançará o cimo da montanha. A montanha não é somente o Calvário, a montanha é também o Tabor. Se o Calvário ofereceu uma cruz ao Divino Mestre, o Tabor ofereceu-lhe a glória. Passai primeiramente pelo Calvário para poderdes ascender ao Tabor. Deus vos guie. Teresa de Jesus. Para ilustração de um estudo. Meus amigos, meus irmãos, Deus seja convosco.
Para ilustrar esse estudo que fala sobre o despertar das almas conscientes, eu vou relatar um pequeno fato, dado comigo nestes últimos tempos, que, certamente vos será agradável ouvir. Como sabeis, eu sou um incipiente na vida espiritual. Tenho procurado alimentar o meu espírito com esse pão da vida, sempre farto para aqueles que desejam saciar a fome. Igualmente, tenho procurado a água da vida, que faz com que o espírito mate a sua sede dos conhecimentos eternos. E, com essa evocação para o aprendizado, muito tenho evoluído, muito tenho me adiantado, relativamente ao pouco que sabia na Terra. Talvez por isso mesmo, os espíritos bons no além se utilizam das minhas fracas posses para as desenvolver melhor, facilitando-me a oportunidade de ver, de presenciar e de aprender aquilo que os outros antes de mim já viram, já presenciaram, já aprenderam. Eu fui chamada por um dos mensageiros do Senhor, para assistir um despertar, longe de vós, em um convento da Itália, distante, muito distante da sua sede principal. E eu fui. Penetramos no aposento. O grande convento, especialmente naquela parte, estava na penumbra. Apenas a capela próxima estava fartamente iluminada, e um grupo de religiosas, reverentemente curvadas sobre a laje, elevava a Deus as suas preces, em favor da irmã agonizante, no aposento contíguo. Oravam silenciosamente, desviando as contas dos seus longos rosários, pendurados na cintura. E, de tempo em tempo, cada uma beijava a pedra em que estava ajoelhada, permanecendo nessa posição, qual um arco recurvo, para se erguer, beijando igualmente um grande crucifixo, pendido ao mesmo rosário. Aquilo era maquinal. Dir-se-ia um movimento de ginástica bem medido. Quando uma se curvava, todas faziam a mesma reverência, e, quando uma se erguia, todas as outras se erguiam da mesma forma. Quando uma levantava o crucifixo para oscular, todas faziam esse mesmo movimento, de forma que aquilo era automático. E o sussurrar de vozes para beneficiar a alma que estava prestes a abandonar o cárcere da carne. Eu vi tudo isso. E o guia que me acompanhava, disse, vê e estuda. Vamos agora para o pé da moribunda. Era uma pobre velhinha da comunidade, que, pela avançada idade, estava realmente na época natural da sua partida. Enquanto lá as freiras religiosas continuavam a sua oração metódica, pausada, regulada e sistemática, cá no aposento uma outra sentada ao pé da laje, silenciosa, do lado dos pés da enferma, também desfiava o seu longo rosário de contas denegridas, de madeira desfiando uma a uma, rezando sem desviar o olhar do mesmo rosário. Eu observei essa mulher e notei que ela de vez em quando, talvez pelo cansaço da vigília, cochilava e o rosário lhe pendia das mãos. Não caía, porque estava preso à cintura, mas lhe escapava das mãos. Acerquei-me, então, da moribunda. Os seus olhos enfraquecidos estavam baços e raras vezes as suas pálpebras se levantavam. Estavam como que colados à face macilenta. Os lábios arroxeados eram contraídos por um ritus doloroso, do lado esquerdo, enquanto que as narinas se dilatavam, procurando o ar para insuflar o pulmão. Eu observei tudo isso, e refleti de mim para mim, aquelas que lá estão na capela, em grandes números, fazendo as suas preces, talvez fosse melhor que a que estivessem auxiliando, movendo os travesseiros, colocando-os melhor. Porque não acho que a posição seja boa, mitigando a sede dos lábios ressequidos, arroxeados. Porque não se põe um pouco d'água para lhe matar a sede. As mãos enregeladas, frias, fora dos cobertores. Porque não se puxa esta colcha para agasalhar o corpo. Porque não se conforta esse corpo que só tem pele e osso. Dali quase estava a vida a se escapar. Eu me aproximei e fiz a minha prece de espírito, dizendo, meu Deus, eis que encontro uma das tuas filhas, talvez nos seus últimos momentos de vida terrena. Senhor, quem sou eu? Nada. Ninguém. Figura apagada no teu mundo de luz. Não pertenço mais à terra, porque tu me deste outra morada,
Mas eu sinto em mim, meu Pai, o desejo de fazer bem a esta criatura. Como poderei fazê-lo? E o bondoso guia ao pé de mim, disse: oraste bem, agora derrama o teu fluido sobre ela. O meu fluido? Que fluido tenho eu para derramar sobre alguém? Dá-me do teu. E ele insistia: derrama sobre ela o teu fluido. Eu obedeci e lancei sobre essa criatura, em nome de Jesus, aquilo que pensei tivesse de melhor em meu ser. Meus amigos, que surpresa! Meus amigos, que alegria inundou todo o meu espírito! Aquela criatura que não se movia ao calor daquelas preces pronunciadas na capela contígua, aquela criatura que não deu sinal de vida ao ouvir aquele sussurrar da sua companheira ao pé da cama, desfiando o grande rosário, aquela criatura, ao sentir o fluido que eu pedi a meu Deus e meu Senhor me permitisse distribuir sobre ela, abriu os seus olhos e me viu. Aquele olhar baço, quase a se apagar, pousou sobre meus olhos, e me viu distintamente. Não falou, porque não havia a necessidade disso, e a palavra humana, no seu corpo material, estava quase extinta. Mas eu senti que daquela criatura escapou alguma coisa para mim. Eu estendi os meus braços e ela expirou, e o Espírito partiu conosco. Meus amigos, eu conto este fato para dizer, porque fui levado ao pé dessa criatura. Pareceu-me, na minha insignificância, que Deus, em sua alta sabedoria, quis me mostrar como é que se pode fazer bem, quando não se tem nada de seu, como eu no momento. Eu aprendi que os últimos instantes de uma criatura na terra são velados, cuidados pelos seus amigos do além. Enquanto as suas companheiras se afastavam de perto para ir cumprir os preceitos da sua religião, da sua ordem, rezando automaticamente, dobrando-se genuflexas, curvas, esperando que aquela cerimônia litúrgica fosse produzir algum bem à criatura, nós o que fazíamos? Pedíamos a Deus que, em sua graça, concedesse um fluido para esse espírito. E ela abriu os olhos, e nos viu, e partiu conosco. Glória seja dada a Deus. Maria Luísa. Cultura moral. Meus amigos e meus irmãos, Deus vos guarde em sua paz. É muito louvável o movimento que se agita na sociedade, em favor da humanidade inculta. Homens de compreensão, de estudos, procuram se dedicar a esse trabalho nobre, elevado, buscando atrair os seus semelhantes a um nível de cultura moral que toda criatura humana deve procurar atingir. Meus amigos, se a cultura do indivíduo se aperfeiçoar, igualmente se aperfeiçoarão os seus dotes de coração. A sua vida se modificará, a sua inteligência, ilustrada pelos conhecimentos, poderá entender os problemas que lhe são apresentados, e aos quais certamente ele procurará dar solução, dispondo de elementos de maior valor. A sociedade inculta tem margem para proceder mal, tem margem para desenvolver o seu brutal egoísmo, tem margem para não compreender os privilégios da sua alma, porque o homem inculto, o homem em atraso moral, nada vê, senão através do prisma que lhe oferecem os seus olhos cansados de ver aquilo que outros veem e a que dão importância. Meus amigos, o homem inculto nada enxerga senão aquilo que está abaixo da sua própria vista, isto mesmo, interpretando mal muita coisa que outros interpretam bem. Já o disse em tempos antigos um inspirado escritor: o rústico, porque é rústico, diz que o céu é azul, mas o sábio, porque é sábio, diz que aquilo que parece azul nem é azul nem é céu. Prova assim que a ignorância faz com que se interprete mal coisas que estão positivamente certas. Essa campanha que horas se faz em favor da cultura elevada do homem visa interesse superior, que os próprios propagandistas não apanham. Eles visam beneficiar a sua humanidade presente. Eles visam melhorar a sociedade no meio em que se agitam as condições normais da vida, favorecendo a saúde, favorecendo o ensino, favorecendo a inteligência do homem, no presente, mas ignoram que todo esse bem que procuram fazer no presente tem um alcance muito mais elevado, porque o espírito preparado nesta vida com conhecimentos adquiridos, oferecidos,
pela ciência, leva para o plano superior da vida imortal material suficiente para a compreensão das coisas que em outras condições não poderia compreender bem. Assim, quando se procura fazer esclarecer a inteligência do indivíduo, inculto, esse indivíduo, ipso facto, compreende coisas que em outra hipótese não poderia compreender, e, quando morre o seu corpo, o espírito passando para a vida do além, lá compreenderá muito melhor essas coisas do que se tivesse passado para essa vida sem tal bagagem de conhecimentos. Sejam, pois, abençoados os pregadores desta doutrina elevada que se procura incutir no seio da humanidade. Há, porém, que dizer nesse sentido que aqueles que são mestres para os incultos, devem ser alunos para os verdadeiros mestres, nada mais são do que auxiliares num colégio bem orientado, numa agremiação coletiva, onde de aprende, ao mestre, aos adjuntos, e há também as crianças de certa idade, já com algum preparo, que se encarregam dos seus companheiros pequenos. Muitas vezes o professor adiantado não dá lição aos alunos de classe inferior, a quem os substitua, com dedicação e até, talvez com vantagem. Mas, meus amigos, esses que por sua vez são mestres para os pequeninos, são alunos para os verdadeiros professores. Assim, o homem, no plano terreno, pode ensinar ao seu semelhante aquilo que aprendeu e aquilo que a sua boa vontade lhe dita para passar aos outros. Mas, não se esqueçam que, no plano superior, os verdadeiros mestres podem lhes dar verdadeiras lições. Ora, meus amigos, essa cultura moral, nobre, elevada, que se procura incutir no homem inculto, tem sua razão de ser. Disse um grande pensador: abri escolas e fechareis cadeias. E nós dizemos para os homens: quanto maior cultura moral, quanto mais elevação de espírito, quanto mais compreensão do plano invisível, tanto melhor a condição material da vida humana. Desaparecerão os suicídios, desaparecerão os crimes, os assassinatos, os roubos, enfim, toda a maldade humana desaparecerá, quando o espírito compenetrar-se da razão pela qual se encontra no plano terreno, quando ele se compenetrar que todo o mal que produz hoje, redundará em prejuízo da sua alma. Assim, o espírita deve associar-se a essa grandiosa obra, o espírita deve cultivar espiritismo na sua elevação. O espírita que cultua a si próprio, no baixo, no nível indecente, não pode esperar progresso para sua própria alma. Espiritismo nobre e elevado visa tão somente preparar as criaturas imortais para a vida imaterial. E que bagagem poderá levar o indivíduo que não aprendeu a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Antes, que procurou ocasião, em que nunca deveria ter pensado, para prejudicar o seu irmão, desta ou daquela maneira. Aquele que procurou vingar-se, aquele que não soube perdoar as faltas dos ignorantes, aquele que colocou tudo em redor de si próprio, aquele que nada enxergou senão diante dos seus próprios olhos, que bagagem poderá levar para outra vida? Meus amigos, vós deveis estudar, deveis aprender a razão das coisas, deveis investigar, deveis saber o porquê de tudo e aprender a razão das coisas, que podereis saber, ilustrando, educando os vossos espíritos. Assim preparados, vós partireis desta vida para melhor, levando conhecimentos que de muito vos servirão num outro plano da vida. Ireis como os alunos adiantados, portadores de notas ótimas quando passam de uma classe para outra. Ireis certos do cumprimento do dever, certos de terdes procedido bem, certos de terdes compreendido bem a instrução recebida. Preparai-vos, assim, e procurai partir para o além levando a vossa bagagem de conhecimentos de amor ao próximo e de luz, sem vos envergonhardes de que a sombra da treva possa colocar-vos no plano em que a crítica insensata vos venha ferir. Olhar fixo no alto, fronte elevada, crença inabalável em Deus. Deus vos guarde. Max. Obsessores e obsedados. Amigos e irmãos. Deus vos guarde em sua santa paz.
Eu não compreendo como é que se pode combater a prática das sessões de espiritismo, denominadas de caridade. Nestas sessões se tem oportunidade de fazer grande bem, e um bem duplamente dirigido, em primeiro lugar ao doente, ao enfermo mental, em segundo, ao próprio obsessor. A evolução de um espírito obsessor muito depende da